Olá, amigos. Obrigado por você estar aí. Bom, nos últimos vídeos eu tomei a ousadia de falar acerca do Espírito Santo de Deus. E se o faço não é para agradar ou desagradar quem quer que seja, mas porque todos aqueles que um dia foram alcançados pela graça salvadora de Cristo se tornaram testemunhas dele e multiplicadores da mesma fé que recebemos e, portanto, devemos apregoar. Destaquei inclusive as últimas palavras do nosso Salvador minutos antes de subir aos céus, quando ele disse: "E vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra." Então, há um processo de salvação e resgate em curso na Terra nesse exato momento, e nós fazemos parte disso, estamos bem no centro da questão. Tudo começa quando o espírito morto do pecador é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa, nos méritos de Cristo, está salva, tanto da condenação vindoura quanto da ira de Deus. E no minuto seguinte, essa nova pessoa se torna também testemunha de Cristo e também sai anunciando as boas novas da salvação. Até quem não sabe se expressar em público, quem não sabe evangelizar, ele também é uma testemunha e ele o faz com a sua conduta, com o seu exemplo. E esse testemunho será então utilizado pelo Espírito Santo lá na frente para alcançar outras pessoas que por sua vez também se tornarão testemunhas de Cristo e assim sucessivamente. Não estão incluídos aqui aqueles outros que estão na igreja por alguma outra razão estranha qualquer. Por esses apenas nós oramos e suplicamos a Deus que lhes dê entendimento enquanto é tempo. Fato é que testemunhamos a Cristo a quem conhecemos, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Aliás, fomos alcançados precisamente para esse fim, para testemunhar. E aqui começa o grande problema. Por que anunciar o Evangelho hoje, com a mesma autoridade e intrepidez como fizeram os cristãos do passado? Hoje isso não está sendo aceito pela sociedade e inclusive está sendo taxado de discurso de ódio. O mundo está carente, o mundo está faminto de amor e pão. Tanta gente das mais diversas religiões ao redor do mundo estão se unindo em prol do bem comum, pelo amor, pela vida, somando esforços ombro a ombro para promover a paz e o bem-estar social, e você vem aí dizendo que só Cristo é que salva e que a sua religião é a única que presta? O seu discurso não é inclusível, meu amigo, dizem, não é humanitário nem filantrópico. Nós precisamos romper as barreiras, superar as diferenças, precisamos de união para acabar com as diferenças, a pobreza e as guerras, precisamos nos unir, afinal somos todos irmãos, o Deus é o mesmo. Oh, aleluia, labachária, adamastê, saravá. O Papa Francisco encabeça a lista dos figurões que pensam assim e que defendem essa ideia com o carimbo e autenticação da ONU. E atrás dele vem 99,99 de todos os líderes cristãos que nós conhecemos na atualidade. Olha,
Eu vou dizer uma coisa sinceramente para você. Se tivéssemos que avaliar essa questão apenas do ponto de vista humano, eu diria para vocês, estamos no mato sem cachorro. Seríamos os mais miseráveis se a nossa esperança se limitasse às coisas materiais. Foi o que disse o apóstolo Paulo. Mas Cristo já nos preveniu e nos alertou que essas coisas aconteceriam, de modo que estamos em paz. E para que fique bem claro e para que não reste qualquer resquício de dúvida, eu vou falar de forma objetiva. O verdadeiro cristão nunca é violento nem agressivo na prática da sua fé. Jamais se impõe pela força. Afinal, aprendemos isso do próprio Criador quando ele diz para Zorobabel, nem por força nem por violência, Zorobabel, mas pelo meu Espírito, está em Zacarias 4, verso 6. Pode conferir. Somos desses. Nós respeitamos todos os credos e defendemos de forma clara e objetiva o direito que cada cidadão tem de abraçar a religião, o credo que ele quiser e seguir o Deus que ele quiser seguir. Defendemos isso. Mas quanto a nós que fomos alcançados pela graça redentora e fomos chamados para ser testemunhas de Cristo somente e de ninguém mais. Dele falamos porque ele conhecemos, dele testificamos e não acreditamos em nenhum outro nome, exceto no Altíssimo de Israel, Criador de todas as coisas, e no seu unigênito Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que foi morto, ressuscitou e subiu aos céus, onde está ao lado do Pai, de onde aguardamos a sua vinda a qualquer momento para nos buscar. E tudo que passar disso nós dizemos desculpa, mas obrigado, amigo, nós dispensamos. Faça um bom proveito. O Espírito Santo de Deus nos confirma nessa convicção e em defesa dessa fé nós não faremos caso sequer da nossa própria vida, se preciso for. Tudo bem que o dever de promover a paz social e ajudar ao próximo é um dever de todos nós, cidadãos, que trabalhamos e temos algum tipo de lucro, de rendimento e que ganhamos algum dinheiro. Sim. Aliás, se bem me lembro, quase metade de tudo que nós ganhamos, compramos ou vendemos, metade vai para o governo. É imposto. E se não estou enganado também, esse imposto tem o dever, tem o fim de promover a paz social, a segurança, a saúde, emprego, a educação e por aí vai. E não obstante a tudo isso, nós ainda praticamos a caridade individualmente com os poucos recursos que o Estado nos permite usufruir depois que ele tira o que lhe pertence. E aí você pode até se juntar a um grupo qualquer de filantropia para praticar o bem, para praticar a caridade, para ajudar o irmão necessitado. Muitos de nós fazem isso. Mas, por favor, não tente arrastar o Evangelho de Cristo para dentro dessa confusão babélica. Não tente jogar no mesmo caldeirão política, misticismo, sincretismo, filantropia, filosofia, religiões diversas e o bom Evangelho de Cristo, porque não vai rolar. Não fazemos parte disso, posto que o Evangelho de Cristo trata exclusivamente da salvação do homem e da vida eterna. Querer rebaixar o Evangelho da salvação para o nível das questões sociais e humanas em meio a esse emaranhado de ideologias e teorias, filosofias e etc., nada mais é do que, preste atenção, nada mais é do que uma tentativa frustrada e desesperada de eliminar Cristo do coração do homem. Isso é o que é. Por favor, não façam isso.
façam o que quiserem com o resto. Mas o Evangelho de Cristo, esse é inegociável, esse não tem preço. Por mais que os nossos líderes religiosos de hoje tentam vendê-lo ou trocá-lo por qualquer coisa que se pareça com dinheiro, ele ainda permanece inegociável e Deus sempre levantará pessoas para anunciá-lo. E se ninguém quiser falar, e se todo mundo se corromper, Deus levantará as pedras e elas clamarão no lugar dos homens. Não foi isso que Jesus disse certa vez? Fazendo uma ilustração de que nada poderá resistir ao poder de Deus e de que ninguém conseguirá corromper a boa palavra da mensagem da cruz. Por mais que tentem. Ainda ontem eu li uma reportagem em que as igrejas da capital de São Paulo, os figurões lá estão se reunindo para apoiar o candidato Bruno Covas, porque este manteve as igrejas abertas durante a pandemia Xing Ling. Vocês sabem, né? Ora, vejam. Se bem me lembro, lá pelos idos de março e abril, os crentes foram os primeiros a fechar a igreja e correr para debaixo da cama. Mesmo antes dos políticos determinarem o fechamento de tudo, as igrejas já estavam se fechando. Que vergonha, não? Meu, esses caras nunca aprendem. É oportuno lembrar aqui o que disseram os apóstolos naquela ocasião em que os líderes religiosos de Jerusalém reuniram eles, deram uma prensa neles e falaram: nunca mais preguem esse evangelho de Cristo aqui nesta cidade. E ao que eles responderam: antes de agradar ou obedecer aos homens, preferimos agradar e obedecer ao nosso Deus. Somos desses. Não somos? Não estamos preocupados em desagradar, ofender ou agradar quem quer que seja. Esse quesito está em último lugar na nossa lista de prioridades. E não tem problema se vamos desagradar o próprio YouTube onde estamos. Tão preocupado com suas políticas socio-humanitárias e que também adoram censurar os vídeos que consideram inadequados e que não se enquadram em sua tal política de segurança. Pois a esses eu digo, quando um vídeo como este aqui é censurado sob a alegação de que o seu conteúdo é inadequado, lamento dizer, mas esse próprio conteúdo censurado, dito inadequado, se levantará contra vós no dia do juízo como testemunha de acusação. Só para lembrar. Porque um dia, amigos, tudo vai passar. O homem vai passar. As plataformas digitais, as mídias sociais, a política, a filosofia, as ideologias, a politicagem, a fome, a peste, o desemprego, tudo um dia passa. E tudo que é matéria vai virar pó. E desse pó só o homem se levantará para se apresentar ao seu Deus e prestar contas. E aí? O que vai ser? É exatamente disso que trata o Evangelho de Cristo e é disso que nós testemunhamos. Não existe prova de amor maior pelo próximo do que anunciar as boas novas da salvação e dizer que em Cristo existe vida eterna. Podemos praticar todas as filantropias e filosofias e caridades e ajuda ao próximo que estiver ao nosso alcance e fazer esforços até além do nosso alcance para ajudar e para tornar a terra um lugar melhor. Mas se Cristo não estiver lá, se Cristo não for a motivação das nossas ações, dos nossos atos, tudo vai se acabar no pó. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se você achou boa essa palavra, participe, compartilhe, comente. Venha conosco, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Fique na paz de Cristo e até semana que vem.
Tchau.